meu nome é Josiane e eu sou professora de matemática. Na aula de hoje, iremos aprender grandezas proporcionais. É uma aula bastante interessante e que vocês vão gostar e aprender muito. Fique comigo até o final. E para os professores que estão nos assistindo, iremos trabalhar hoje com a habilidade resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais, taxas de variação em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. E o objetivo da aula é resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas. Não deixe de registrar sua presença nessa aula. Aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Agora que já passei todas as informações, vamos começar? Venha comigo! Quem aqui gosta de viajar? Eu, por exemplo, adoro. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Tenho certeza que você também gosta, não é verdade? No mês passado, eu fui para São Paulo de carro. Eu fui dirigindo a uma velocidade de 60 km por hora. Acelerei um pouco e a velocidade aumentou para 80 km por hora. Segui viagem com essa velocidade. Nesse caso, se eu aumentei a velocidade, eu vou chegar mais rápido ou vou demorar mais tempo para chegar em São Paulo? O que é que vocês acham? Se eu aumentei a velocidade, então eu vou chegar mais rápido em São Paulo. Nesse problema, estamos falando de duas grandezas, que são tempo e velocidade. E o que é uma grandeza? Vocês lembram? Grandeza é algo que pode ser medido. Esse tipo de relação, velocidade e tempo, significa que, à medida que uma grandeza varia, a outra também irá variar na mesma proporção. E é sobre grandezas proporcionais que iremos estudar hoje. Duas grandezas são consideradas proporcionais se for possível construir duas relações que sejam equivalentes entre si, em dois momentos e medidas diferentes. As grandezas podem ser consideradas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. As grandezas são diretamente proporcionais quando uma varia de acordo com a variação da outra, de maneira proporcional e direta. Ou seja, quando um aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda, ou quando uma diminuição da medida da primeira gera uma diminuição da medida da segunda. No nosso dia a dia, há várias situações em que é possível identificar grandezas que são diretamente proporcionais. Como, por exemplo, a relação entre o peso de um determinado produto e o valor a ser pago por ele. Ou seja, se você comprar meio quilo de maçã, você paga um determinado valor por ele. Se você aumentar para 1 quilo, o valor a ser pago também vai aumentar. Dizemos aqui que é uma situação de grandeza diretamente proporcional. Vamos agora resolver um problema com grandezas diretamente proporcionais. Em uma indústria, há 4 máquinas que produzem 4.920 peças diárias. Em um determinado dia, uma máquina ficou parada para manutenção e a produção ficou por conta apenas de 3 máquinas. Sabendo que não há diferença na quantidade de peças produzidas entre as máquinas, quantas peças foram produzidas? Para resolvermos esse problema, podemos utilizar a regra de 3. E você se lembra o que é uma regra de 3? A regra de 3 é um método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos, quando estamos trabalhando com grandezas direta ou inversamente proporcionais. Utilizando a regra de 3, vamos seguir os seguintes passos. O primeiro passo é identificar as grandezas e construir uma tabela. O segundo passo é analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. O terceiro passo é aplicar o método de resolução correto para cada um dos casos e, por fim, resolver a equação. Agora que você lembrou o que é uma regra de 3, vamos resolver um problema?
É possível perceber que essas grandezas são diretamente proporcionais, pois se eu diminuir a quantidade de máquinas, a quantidade de peças vai diminuir na mesma proporção, já que cada máquina produz a mesma quantidade de peças produzidas. E para resolver esse problema da tabela, como que a gente vai fazer? Iremos multiplicar os extremos com os meios. 4 vezes x, 4x. 3 vezes 4.920 vai resultar em 14.760 e que dividido por 4 vai resultar em 3.690. Se com 4 máquinas nós produzimos 4.920 peças, com 3 máquinas iremos produzir a quantidade de 3.690. Agora é sua vez de praticar. Domingo eu fui ao shopping, comprei 3 blusas e paguei o total de R$120. Quanto eu pagaria se comprasse 5 blusas do mesmo tipo e preço? Vou dar um tempo para vocês responderem. Acertou quem respondeu R$200. Isso mesmo. Para resolver esse problema, vamos montar essa tabela com a quantidade de blusas e o total a ser pago. Vamos multiplicar os extremos com os meios. 3 vezes x, 3x e 5 vezes 120, 600, que dividido por 3 vai dar o total de R$200. Isso quer dizer que 3 blusas eu pagaria 120 e 5 blusas eu vou pagar R$200. Além das grandezas diretamente proporcionais, existem as grandezas que podem se relacionar de forma inversa. Em uma determinada situação envolvendo duas grandezas, elas são classificadas como inversamente proporcionais. Quando, à medida que aumentamos o valor de uma dessas grandezas, o outro valor da grandeza diminui na mesma proporção. Um exemplo no nosso cotidiano sobre grandezas inversamente proporcionais é a velocidade e o tempo para percorrer um determinado percurso, conforme citei no exemplo da minha viagem para São Paulo. À medida que eu aumento a velocidade do carro, o tempo de chegada ao meu destino diminui. Como as palavras correspondem aumentando e diminuindo, essa grandeza ela será inversa. Para resolver uma grandeza inversa, montamos a tabela e invertemos aquela grandeza que é acompanhada de x com uma seta para baixo. Vamos para um exemplo, resolver uma grandeza inversamente proporcional. Durante aquele meu percurso para São Paulo, o meu carro estava a uma velocidade de 60 km por hora e eu iria chegar em 12 horas. Se eu aumentar a velocidade para 80 km por hora, em quanto tempo eu vou chegar? Vamos montar a tabela com essas duas grandezas que são velocidade e tempo. Observe que em 60 km por hora o percurso será de 12 horas. À medida que a gente aumenta a velocidade, o tempo a ser percorrido vai diminuir. Por isso que a gente diz que é uma grandeza inversamente proporcional. Montando a tabela, iremos inverter a grandeza que acompanha x e multiplicar essas grandezas. 60 vezes 12, 720, que dividido por 80 dá o total de 9 horas. Agora que você já aprendeu como resolver uma grandeza inversamente proporcional, vamos praticar? Numa empresa de construção, os funcionários realizaram uma determinada obra em 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. Reduzindo o número de horas trabalhadas para 5 horas, em quantos dias essa equipe fará o mesmo trabalho? Vou dar um tempo para vocês responderem.
Para resolver esse problema, vamos montar a tabela relacionando as grandezas. Em 8 horas, a obra será concluída em 20 dias. E em 5 horas, iremos atribuir a variável x para encontrar a quantidade de dias que a obra será concluída. Invertendo as grandezas, porque elas são inversamente proporcionais. À medida que as horas diminuem, a quantidade de dias irão aumentar para que a obra seja concluída. 8 vezes 20, 160, e dividido por 5, 32. Em 8 horas de serviço, eles vão concluir a obra em 20 dias. E em 5 horas, a quantidade de dias vai aumentar para 32. Por isso, é uma grandeza inversamente proporcional. E parabéns para quem acertou. Muito bom seu empenho e sua participação. Agora eu quero que vocês reflitam em quais situações do dia a dia você percebe uma relação de grandeza diretamente proporcional e uma relação entre grandeza inversamente proporcional. Conte sua experiência enviando essa resposta para o QR Code que aparece na sua tela. A sua participação é muito importante. Você aprendeu na aula de hoje que grandeza é algo que pode ser medido. Algumas grandezas podem ser consideradas diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda, ou quando uma diminuição da medida da primeira gera uma diminuição da medida da segunda. Duas grandezas são chamadas de inversamente proporcional quando um aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção. Para resolvermos um problema com grandeza inversamente proporcional, temos que inverter a razão que acompanha a incógnita x, ou seja, o valor desconhecido. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante na nossa aula de hoje. E continuem conosco assistindo o Dever em Casa na TV. Teremos muitas novidades e aulas incríveis. Não esqueça de marcar sua presença, apontando o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. E não esqueçam, mesmo os distantes, estamos juntos. Até a próxima!